Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de um programa em Python que ele faz o resumo de um texto, ele faz a leitura de uma imagem e uma terceira parte ele vai gerar uma imagem. Então, na verdade, são três programas aqui que eu vou estar falando. Tá? Esses programas são todos citados nesse livro AI Agents and Workflows Crash Course, do Greg Lin. Tá o link aí da Amazon. Na verdade, são adaptações do programa que está escrito lá. Então, primeira parte, a que faz o resumo de texto. Como é que isso seria feito? Bom, primeiro passo é, eu vou chamar a biblioteca aqui da OpenAI, depois eu vou ler as minhas chaves. A minha chave da OpenAI, OpenAI API Key, que eu já tenho, quem entrei na OpenAI, é necessário ter uma conta paga ali para acessar essa chave, né? E é muito barato, mas eu mostro ali o procedimento ao longo do curso, não vou repetir aqui. Então você tem que ter essa chave da OpenAI e tem que ter também a chave da Stability Key. Stability Key é esse site daqui, ó, que tem Stability AI, que nesse link aqui eu consigo as chaves dessa página aqui, que já não precisa de cartão de crédito nem nada, tá? Você cria uma chave aqui, abre uma conta nesse site, não precisa de cartão de crédito, e ele já vai te dar uma chave gratuita aqui para você usar. Copia essa chave aqui, coloca no arquivo .env, né, que fica, no meu caso aqui, fica no diretório inferior, não fica no mesmo diretório. Então eu pulo para o diretório inferior e depois chamo o .env. E ali eu leio as duas chaves, a OpenAI API Key e a Stability Key. E coloco as minhas variáveis, OpenAI API Key e Stability Key. E depois crio o meu cliente da OpenAI. Ok. Então eu já tenho aqui no client, eu já estou com a minha função pronta para usar da OpenAI. Para essa primeira fase de eu fazer o resumo de um texto, então eu vou pegar um texto, vou pegar esse texto aqui. É um texto grande aqui que fala sobre a carta de Plínio a Trajano, dá detalhes da carta de Plínio a Trajano. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma função que vai se chamar summarize text, que ela vai receber um texto e ela vai ter como resposta um string. O prompt dela, eu passo o texto para ela, onde eu peço para ela resumir o seguinte texto. Tá? Depois eu chamo a função da OpenAI. No livro, ele chama dessa maneira aqui, Client Response Create, mas essa chamada aqui é antiga, ela não funciona mais. Eu aqui já atualizei para Client Chat Completions Create. E eu estou usando o modelo GPT-4o Mini. Eu passo aqui meu prompt aqui na variável content. Então aqui eu estou passando o texto a ser traduzido, né? Estou informando para ele no prompt que eu quero o traduzido não, resumido. Eu quero que você resuma esse texto. E eu vou pegar minha variável de saída, vai ficar em response, depois no response eu vou resgatar lá o conteúdo, que fica no content, message content, strip, eu corto os espaços em branco que tiverem nos extremos, né? E depois manda exibir o resultado. Aqui, if name igual a main, tá? No caso aqui, o programa, ele é main mesmo, né? É o principal. Eu vou ter uma primeira chamada que ele vai pedir qual texto que quer ser resumido. Depois eu pego esse texto, envio user input, eu envio para o summarize text, que por sua vez vai me dar como return, como resposta, o texto resumido. E isso vai para a variável summary. Depois eu imprimo o summary. Então essa passagem aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Primeiro vem o texto pedindo o texto a ser resumido, eu copiei e colei, chamei, enter e pronto. O summary vai ser esse aqui. Então, o texto inicial é esse, é o texto a ser resumido, era um texto de 10 linhas, e ele resumiu para 3 linhas. Funcionou. Ok, aqui eu vou fazer, nessa parte aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas ao invés de chamar essa função chat completions create, eu vou chamar o endereço da OpenAI direto. E para isso eu vou usar o request post. O request post, eu boto o endereço da internet, passo os parâmetros do prompt vão estar aqui nesse JSON aqui, ó. Eu vou montar um JSON
que vai se chamar payload. Então, o payload é um arquivo em JSON, é um dicionário, né, que tem duas variáveis, o modelo e o input, que é onde eu vou passar o prompt. E depois eu carrego esse headers aqui, onde eu vou passar a minha chave da OpenAI. Então, veja, é a mesma coisa que o anterior, só que agora eu estou usando request post. Eu pego a resposta, tá? Decodifico ela de JSON e pego o que está na variável output, content, text aqui e imprimo a resposta. Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó. É aqui, então, né? Vamos rodar aqui. Aqui ainda está pendente, porque tá, eu rodei a célula anterior sem querer. Então, aqui ele tem que ficar pendente aqui. Ok, executei a célula anterior. Agora eu vou para a célula nova aqui, que é essa daqui, do request posts. Request posts. Rodou, demorou um tempinho e fez aqui o resumo. Pronto, fez o resumo. Note que ele não é exatamente igual ao resumo anterior, porque aqui, ó, Plínio Jovem foi governador da Bitínia, ponto em 212. Plínio Jovem, governador. Aqui é governador da Bitínia. Aqui foi governador da Bitínia. Um pouquinho diferente, né? Mas resumiu em 3 linhas, da mesma maneira, tá? Tudo bem. Agora vamos para o segundo programa. O segundo programa é o que lê uma imagem. A minha imagem, eu peguei uma imagem na internet de um copo, tá? E chamei ele de copo.jpg, tá? Essa é a minha imagem. Coloquei no diretório, do mesmo diretório que está o main chap 2 IPYNB. Né? Isso aqui é o ambiente do Jupyter Notebook. Eu estou entrando no Jupyter Notebook, estou entrando aqui no ambiente Python que eu criei, que ali tem a Python, tem a biblioteca Python, tem a OpenAI, tudo isso já está lá no curso, eu expliquei como criar. Né? Então, eu tenho essa minha imagem, copo.jpg, eu vou passar ela para essa função, encode-image. Encode-image vai pegar o copo.jpg, vai ler esse arquivo, né? Ó, caractere de leitura como binário. Vai ler como binário e vai converter ele em base 64. Então, eu chamo a função B64 encode. Tá? E ali eu retorno isso da minha função, vai ser o base4 e base64 img. Então, aqui eu li meu copo.jpg e já tenho ele binarizado já nessa variável aqui, B64 image. Agora, eu vou chamar meu chat completions create, tá? Onde eu vou passar para ele, o meu prompt vai dizer o seguinte: o que está nessa imagem? O que tem nessa imagem? E aí eu vou especificar a minha imagem por esse comando type img e image url. Ele já vai estar esperando eu mandar uma imagem. Essa imagem é um JPEG e está em base 64. Aí eu passo a minha variável, aqui vai estar o conjunto de bytes aí da minha imagem, B64 image. Então, passei para ele a imagem já em bytes, já no formato que ele aceita, e estou perguntando para ele o que tem nessa imagem. Pego a resposta, ele vai imprimir a resposta. A resposta fica aqui no response. Tá? Então, vamos ver se ele vai ser capaz de ler o que está na imagem. Essa imagem mostra um copo de vidro transparente. Tá? Um desenho clássico, sem decorações. Tá? Então, ele leu uma imagem. Então, essa função é uma função muito interessante. No próprio GPT-4o Mini. Então, eu resolvi esse problema simplesmente no prompt do GPT, ele já me resolveu. Agora, para gerar a imagem, né, o livro, ele primeiro que usa ele usa essa seguinte referência aqui. De tentar gerar a imagem direto a partir do GPT-4 Mini, né? Ele não consegue, ele dá erro nessa função, tá? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pedir para ele não para gerar uma imagem, mas para gerar um prompt. Então, gere um prompt de uma imagem de um gato cinzento abraçando um gato, um outro gato.
com um cachecol, vou botar o cachecol azul, tá? Então gere uma imagem de um gato abraçando outro gato com um cachecol azul. É isso que eu quero. Ele não vai gerar imagem. Eu estou dizendo assim, generate uma image prompt, um prompt de imagem. É um texto. Ele vai gerar simplesmente um texto, tá? Então vamos ver o que ele vai fazer. Estou chamando o GPT-4o Mini, tá? Usando o Chat Completion. E vou pegar e vou ver a resposta. Então ele criou aqui o prompt. É só o prompt, só. É um prompt mais completo, tá? Eu poderia até suprimir isso daqui, tá? Poderia já eu dizer qual é o prompt completo. Mas ele botou aqui um prompt mais completo. Tudo bem, eu tenho esse prompt completo que eu vou estar nessa variável prompt text, tá? Bom, para eu gerar propriamente a imagem, que é o que eu quero, no livro aparece essa referência aqui, mas isso aqui não funciona, tá? Essas tentativas deles aqui não funcionam, porque eu não estou conseguindo gerar aqui no GPT-4o Mini, tá? Então tem uma alternativa que é usar um outro modelo, que é o GPT Image 1. É uma outra maneira, em vez de usar o GPT-4o Mini, usar aqui o GPT Image 1. Mas para isso, eu tenho que me cadastrar na OpenAI nesse modelo aí. E eu não fiz isso, tá? Mas é uma possibilidade. Então, isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Seria a possibilidade de fazer usando o GPT Image 1. Mas, como eu não quero pagar adicional, eu não usei isso aqui. Tem uma alternativa, que é usar o nosso stability.ai. Aqui está o endereço. Eu tenho que dar pip install stability.sdk, SDK, tá? Faço isso lá no Jupyter Lab. Instalo minha biblioteca, Stability SDK. E agora eu vou usar as minhas bibliotecas que eu vou precisar, tá? Chamo as minhas bibliotecas, vou abrir novamente o OpenAI, vou novamente gerar o prompt. É a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Gerar um prompt. Aqui vamos refazer o prompt. É o prompt de um gato segurando um outro gato. Não é um dog. Com um blue scarf, com um cachecol azul, tá? Aqui, eu posso até colocar aqui o prompt aqui em português, porque eu estou pedindo para ele gerar um prompt, né? Então, é a citação anterior. Ele vai pegar esse texto daqui, ele vai me gerar um prompt mais completo, tá? Isso aqui eu poderia até colocar em português e pedir para que ele me gerasse o prompt em inglês. A questão é que esse prompt da imagem tem que ser em inglês, entendeu? Porque quando eu for chamar o stability ele exige prompts em inglês. Ele não faz a tradução. Ele já tem, então eu tenho que entregar para ele um prompt em inglês, tá? Eu tenho aqui o prompt gerado aqui, então. É esse prompt aqui, que vai estar na variável prompt text, tá? Eu vou chamar então a API do stability, passando para ele o stability key, né, que eu carreguei no meu arquivo .env. Para isso eu peguei lá minha chave do stability key, coloquei lá no arquivo .env, fiz a leitura lá, o que estava no passo anterior. Essa chave já está ativada aqui. Então, eu vou chamar o meu modelo o Stable Diffusion X1 1024V1-0. Tá? É comum esses modelos estarem sendo desativados. Tá? Então, se você ver esse programa daqui depois de muito mais tempo, talvez esse modelo aqui não esteja no ar. Aqui eu peguei aqui um modelo, Stable Diffusion XL Beta, que já não estava mais no ar, não funcionou. Fiquei testando até saber qual é o modelo novo. O modelo novo que funcionou foi esse aqui. Tá? E aí eu vou criar aqui fazer minha chamada no Stability API Generate, que eu vou passar para ele o prompt, os tamanhos da imagem, alguns parâmetros aqui, e ele vai então gerar minha imagem, vai passar para a minha variável answer. E aí eu então faço a minha leitura dessa variável answer e dali eu salvo a minha imagem nessa saída.png, tá?
Então eu vou pegar a minha imagem, meu IMG, vou converter dos dados binários para uma imagem novamente e vou salvar isso como saída.png. Então vamos ver se ele pegou os dados, se ele foi capaz de produzir a minha imagem, que ele vai estar no diretório corrente e vai se chamar saída.png. Bom, ele aparentemente criou a imagem, vamos ver como é que ficou essa imagem aí. Saída.png. Bom, ele criou o meu gatinho tem um cachecol azul, mas ele não está abraçando outro gato. Bom, ele não fez exatamente aquilo que eu estava querendo, tá? Mas, enfim, talvez eu tenha que ser mais específico no prompt, alguma coisa assim. Mas o fato é que ele gerou uma imagem, né? Produziu uma imagem. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar, ou seja, a possibilidade de fazer um resumo de texto, a possibilidade de ler um texto e a possibilidade de salvar uma imagem. É isso, muito obrigado então.